nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho das... Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao Varão Nerd. Hoje nós iremos falar sobre períodos em que houveram extinções em massa na Terra. Beleza? Vamos lá. Paleontólogos acreditam que já tivemos entre 2 e 5 extinções em massa, umas delas divididas em duas partes. Umas de proporções devastadoras, levando ao desaparecimento completo de diversas espécies, e outras menores, no qual foram extintos somente alguns grupos de seres vivos. A extinção em massa também acelerou o processo de evolução da vida na Terra. Mas você deve se perguntar, como isso? É simples. Após toda a extinção em massa, acontece o que é chamado de radiação adaptativa ou irradiação adaptativa. E nada mais é do que o processo de evolução de várias espécies, tendo um único ancestral em comum. Por exemplo, imagine que tivesse uma extinção em massa e todos os animais marinhos fossem extintos, exceto as baleias. Seria como se todas as 9 espécies de vida marítima surgissem da baleia, a partir daquele momento. Logo, todas teriam a baleia como um ancestral comum. Fácil não. As maiores extinções em massa marcaram a mudança de períodos na história da humanidade. Por exemplo, a extinção do Cambriano marcou a passagem do período Cambriano para o Ordoviciano. A partir do Ordoviciano, os eventos de extinção foram no Ordoviciano Superior, no Denoviano Superior, no fim do Permiano, no Triássico Superior e no fim do Cretáceo. Às vezes, esses períodos são chamados de os 5 grandes. Extinção Cambriana. Mas o fim do período Cambriano extinguiu principalmente diversas espécies de equinodermos, braquiópodes e onodontes. No entanto, as evidências são pobres demais para eu possa dizer com certeza se as taxas de extinção foram excepcionalmente altas em alguma época desse período. Extinção do Ordoviciano ocorreu aproximadamente há 444 milhões de anos atrás, no fim do período Ordoviciano. Vitimou sobretudo tribótitas, braquiópodes, rinoides e equinoides, provavelmente resultante de uma erupção de raios de gama e atingiu a Terra, fazendo a atmosfera alterar-se, deixando passar os raios UV e provocando uma era glacial. Extinção do Devoniano Superior, 360 milhões de anos. Na época do Deviano Superior para Carbonífero Inferior, evento gradual e vitimou cerca de 70% da vida marinha, sobretudo corais e estromatoporoides, sendo que os placodermos desapareceram nesse evento. Temos também extinção permiana. Há 251 milhões de anos, a maior de todas as extinções em massa, que fez desaparecer cerca de 96% dos gêneros marinhos e 50% das famílias existentes. No entanto, algumas investigações e pesquisas parecem apontar para algumas remanescentes dos trilobites, através de sua evolução. E alguns acreditam que uma destas seja o límulo, conhecido também por aranquejo ferradura. Extinção do Triássico-Jurássico, 200 milhões de anos. Cerca de 20% de todas as famílias marinhas e de arcossauros, com exceção dos dinossauros, foram extintas nesse período. O mesmo ocorreu com os grandes anfíbios da época. Extinção AT, 65,5 milhões de anos. Mais conhecida pelo desaparecimento dos dinossauros, acredita-se ter destruído 60% da vida na Terra. Essa sobre extinção dos dinossauros é a mais famosa de todas, com certeza. E tem muita coisa que dá pra falar, e ela merece, esse período de extinção merece um vídeo só pra ela. Então, se vocês quiserem,
Curta o vídeo, compartilhe, não esqueça de comentar. Eu vou saber se vocês querem um vídeo falando apenas da extinção dos dinossauros. Extinção do Holoceno é o nome dado ao evento recente de extinções de plantas e animais perpetrado pelo ser humano. Logo, tal extinção distingue das demais por ocorrer sob intermédio da civilização humana e não por ocasiões biogeoquímicas ou cósmicas, ou no caso do asteroide da extinção dos dinossauros. A validade deste evento ou uma extinção em massa é debatido pela comunidade científica, sendo concluído muitas vezes que tal evento, apesar de chamar a atenção do ser humano, não possui magnitude suficiente para ser comparado aos outros 5 grandes eventos de extinções em massa. Mas 3 desses citados deixam margem a dúvidas: as do Ordoviano Superior, Devoniano Superior e a do Triássico Superior, sendo as extinções em massa mais importantes a do fim do Permiano e a do fim do Cretáceo. Nós estamos vendo uma nova era de extinção em massa? Diversos cientistas adeptos do ambientalismo radical sugerem e acreditam que a Terra está passando por uma 6ª extinção em massa. E isso está ocorrendo por causa da perda de habitat das espécies para construções, agricultura e pecuária. Por exemplo, pela poluição da água, afluentes domésticos e industriais, do solo, agrotóxicos, e do ar, com fumaças de queimadas e combustão de veículos e indústrias, espécies invasoras, mudanças climáticas, entre outros fatores. As extinções em massa passadas ocorreram por conta de fenômenos naturais, como dito anteriormente. Porém, são os humanos que estão causando a extinção em massa atual. Se as tendências atuais continuarem, a metade de todas as espécies de vida na Terra se extinguirão em menos de 100 anos. A descoberta de novas espécies indica que ainda se sabe pouco sobre a biodiversidade da Terra, e muitas espécies já extinguiram e estão extinguindo sem ao menos serem descobertas. E a velocidade em que as espécies estão sendo perdidas é mais alta do que qualquer outra vista anteriormente. Os cientistas classificaram a perda da biodiversidade como um problema ambiental mais grave do que a destruição da camada de ozônio, aquecimento global ou poluição e contaminação. Para você que não sabe muito bem o que é a destruição da camada de ozônio, aquecimento global, poluição e contaminação, vou fazer um vídeo em breve falando sobre essas coisas, especificando cada uma. E se vocês gostarem, faço mais sobre esse assunto e diversos outros. Beleza? Com poluição e contaminação, por exemplo, ou outro tipo de vídeo. O importante é vocês comunicarem e expressar a opinião de vocês. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela atenção. Falou! Valeu!